como que uma pessoa, né, Davi, que trata ansiedade vai estar ansiosa, né? Olha pra você ver. Boa noite para quem tá entrando, sejam bem-vindos. A gente já vou chamar o Davi aí pra gente já ir começando a nossa live. E aí vocês continuam aí, tá, gente? Mandando coração, mandando aviãozinho pra galera pra vir acompanhar a live com a gente. Ei, Davi, boa noite. Olá, boa noite. Deixa eu só colocar um filtrozinho na cara aqui para ver se melhora. Pera aí. Tá joia. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Colocar um filtrozinho melhorzinho aqui. Vamos lá. Beleza. Como é que você tá, Davi? Tô bem, graças a Deus. Né? Não podia estar melhor, né? Ah, isso é muito importante, né? Ô, Davi, eu já vou avisar que eu sou bem mineira, viu? Sou bem mineira, minha Ah, linguagem é bem então, mineiresca mesmo, viu? então deu certo. Então deu certo, porque aqui é a mesma coisa, tá? Não tem Sou diferença, não. bem. Ah, tá me É, escutando bem aqui? Eu tô com fone, tá tranquilo para você aí? super tranquilo. Pra galera aqui que tá escutando a gente, o áudio tá bom, a imagem tá boa, como é que tá, gente? Me fala aí, gente. Como é que o áudio tá? Meu áudio tá bom? O áudio dela tá bom? Fala aqui pra gente nos comentários. Aí diz o Gabriel que tá top, Beleza. a Amanda falou que tá bom. Então vamos começar a nossa live. Davi, seja bem-vindo à livecast da Lemuri. Esse aqui é um canal que a gente, assim, resolveu abrir para conhecer, aumentar a nossa lista de network, conhecer os empreendedores do Vale do Aço e dar voz, né? Eu acho que todo mundo tem um pouquinho de conhecimento, tem alguma coisa para acrescentar na vida das pessoas. E é uma troca, Claro. né? E eu vou começar assim com aquela perguntinha básica que eu pergunto para todo mundo, porque eu acho que as nossas origens, as nossas histórias são muito, muito, muito importantes, porque foram elas que nos trouxeram até aqui, né? Então, conta pra gente um pouquinho da sua história, do Davi. Eu vou começar aqui agradecendo, né, pelo convite, né, pela confiança. Eu acho assim que conhecer pessoas que querem evoluir, isso é sempre muito importante, né? Então eu Uhum. gosto de fazer esse trabalho de network, eu gosto de trocar uma ideia, de agregar, né, conteúdo a mim e também agregar as pessoas, né? Eu gosto muito de ensinar e gosto muito de aprender também. Então isso é muito bom estar fazendo isso aqui. Toda vez, né, se tiver a oportunidade, pode chamar que o Davi está à disposição, né, à medida do possível, à medida do horário, né? Maravilha, A gente vai tentando, tá? maravilha. Mas, desde já, né, agradecendo o convite e falando da minha história, né? Não vou começar lá da barriga da minha mãe, não, mas vou começar do mais importante, né? Que é a questão Sim. profissional, né? Na verdade, eu sou um cara formado em Direito, sou um bacharel em Direito. Aí você fala assim, tá vendo, mas o que tem a ver a terapia com o direito? Eu falo pra você, nada, a princípio, né? Coincidência. Tu vai ser formada em Direito. É, então, assim, eu olhei o direito, eu gosto do direito, na verdade. Eu era um bom aluno, tirava notas boas, porém, eu observei o direito e falei assim: como eu vou ajudar pessoas com isso aqui? Não estou falando Uhum. que advogados, né, não possam ajudar as outras pessoas. Pelo contrário, tem gente que ajuda pra caramba. Só que eu não senti ali algo que pulsava no meu coração, que queimava de fato no meu coração. Eu falava assim: não, tá faltando alguma coisa. Não é o direito. E aí, mesmo formando no direito, né, gastando com a faculdade, eu terminei, né, formei, normal, tudo certinho. E aí eu comecei a mexer com venda de roupas. Olha pra você ver, tinha nada a ver. E mesmo na venda de roupas, a minha intenção, eu já conversava até com a Ingrid, né, que é a minha irmã, né, que também é Uhum. psicóloga, né, e tem hoje o meu irmão que também é terapeuta. E a gente juntou eu e meu irmão para fazermos essa empresa, uma empresa boa, fluiu no início, mas a gente observou assim, como é que a gente vai fazer para ajudar alguma pessoa com isso? Então a gente estava destinando uma parcela do dinheiro para crianças autistas. Então existia sempre em mim algo para fazer para as pessoas. Mas eu pensei, ainda não, não é isso ainda que eu quero. Então eu fui e comecei a estudar o coaching, né? Que muita gente
fala mal do coach sem saber que é uma ferramenta absurda, é uma ferramenta boa, é uma ferramenta que tem resultado, inclusive mais resultado do que muitas outras, né, terapias convencionais que a gente conhece. Né? Então, quando eu conheci o coach, eu comecei a perceber e entender o set terapêutico. Eu falei assim, não, eu posso acrescentar mais. Eu vi que a ferramenta era boa, mas a ferramenta de alguma forma era limitada. Então, eu sempre sou aquela pessoa que gosta de aumentar a minha bagagem, o meu arsenal de coisas que eu posso fazer com o paciente. Então, eu Sim. percebi, né, que eu precisava, né, além do coach, colocar algumas outras coisas, e eu comecei a ver que pessoas estavam vindo até mim com determinadas demandas. E uma das demandas principais que vinham para mim era demandas de relacionamento. E eu pensei assim, né, você não sabe dessa história, mas vou contar aqui, né, eu me divorciei uma época na minha vida, né, acabou, detonei minha vida. Além de divorciar, né, comecei a beber, a ir para farra e acabou a vida, detonou a vida. Saí endividado, saí, né, desempregado e tudo aquela bagunça, né? E quando eu comecei a me recuperar e ajudar as pessoas, vinha justamente essa demanda. E aí eu Sim. comecei a perceber que existia, de fato, uma conexão entre o meu, vamos dizer assim, propósito de vida, né, e a minha profissão. Então, assim, eu falei, não, as pessoas pedem ajuda naquilo que eu falei? Como assim? Né? Mas, na verdade, é que é muito bom você escutar alguém que acertou e que errou. E eu fiz os Verdade. dois, entendeu? Então, assim, Aham. aí eu comecei a entrar na terapia, começou a surgir demandas, pessoas necessitadas. Davi, eu fui em tal profissional, ele não conseguiu fazer aquilo que você começou a fazer, e eu comecei a não olhar aquilo com um olhar de superioridade. Mas eu comecei a observar e falei assim, opa, eu sou útil aqui. Eu sou útil aqui. Sim. Entendeu? Então, quando isso aconteceu, eu falei assim, opa, é isso que eu tenho para minha vida. E aí eu fui crescendo, crescendo, crescendo. Graças a Deus, estamos aí hoje. Nossa, que top, Davi. Então, conta pra gente, assim, mais um pouquinho sobre essa especialização, que eu até brinquei com a galera, gente, hoje vocês vão ficar hipnotizados. Conta mais um pouquinho, assim, dessa especialização, a sua área, assim, de foco mesmo, assim, Uhum, da terapia lá. entendi. Vamos lá. É importante a gente entender, tá? Eu vou fazer um... Meu irmão até Uhum. brinca, né? Um pensamento circular, né? Aquele pensamento de doido, assim. A gente vai e volta lá, tá? Mas vamos tentar aqui explicar para as pessoas. Ah, falou de A gente doideira é comigo mesmo. a gente tem um costume, né, o Brasil, de ir na onda do outro, né? E Uhum. a gente acaba, assim, pelo senso comum, entendendo algumas coisas de forma errônea, né? E desses entendimentos é entender a psicoterapia como psicologia. Uhum. E é diferente, né? O que acontece? Existe o psicólogo, né, que ele é formado em psicologia, existe o Sim. psicoterapeuta. Na verdade, terapeuta é cura, psique é mente, então é a cura da mente, né? O Sim. psicoterapeuta, né, que é o meu caso, né, hoje, vamos dizer assim, tem muita gente que fala, as pessoas querem olhar para você e falar assim, não, o que você faz? Qual que é a sua profissão? Eu até brinco, tem um rapaz que eu gosto dele, que é o Pablo Marçal, não sei se você conhece. As pessoas perguntavam Conheço. assim, Pablo, você é formado em quê, Pablo? Aí o Pablo fala assim, eu sou o Pablo, né? Por quê? Porque ele não gosta Sim. de taxar. Por quê? Porque quando você pega uma pessoa e coloca ela em determinada função, as pessoas vão começar Uhum. a olhar o que aquela função faz, pode fazer e não pode fazer. E eu sou um profissional livre. Eu Uhum. observo que, por exemplo, está aqui, né, a Ludmilla. Ela tem uma mente, ela tem um corpo e ela tem um espírito. E existem Sim. ferramentas que vão alcançar um certo ponto da Ludmilla. Uhum. Outras ferramentas vão alcançar um pouco mais, mas não tanto. A minha intenção é unir as ferramentas e fazer aquilo que deve ser feito no paciente. Então, o que acontece? Quando eu percebi isso, eu comecei a trabalhar esse ponto. A Ludmilla ela tem demandas físicas que podem afetar o emocional dela. A Uhum. Ludmilla tem demandas emocionais que podem afetar o espiritual dela. Demandas espirituais que podem afetar o físico dela. Tá? Acredite se Uhum. quiser que isso acontece muito dentro do meu ambiente terapêutico. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela
depois de todos os problemas que ela trouxe para o corpo, né? E ela teve tanto problema que isso foi para o maxilar dela, a ponto que ela sentia dor, ela não conseguia falar, né? E os próprios médicos falaram assim, você precisa de terapia, porque isso aqui não tem cura, não tem nada aqui. É simplesmente, Nossa. isso foi... Por quê? Porque ele está querendo falar, querendo soltar aquilo, né? Então, isso veio para ela. São problemas espirituais, às vezes, que veio para o corpo físico. Então, eu Sim. entendendo isso, eu comecei a observar o quê? Que eu preciso me munir, né, de ferramentas novas para isso. E uma das Uhum. ferramentas que eu mais uso é a própria hipnoterapia, que tinha um tabu gigantesco, né, no mundo hoje com a hipnose. Por quê? Porque a hipnose que você conhece é aquela hipnose de televisão, né? É uma pessoa de capa preta, tipo um mago mesmo, ou um bruxo, e ele vai lá e, puf, te hipnotiza e entra na sua mente, né? Não tem nada disso, na verdade. A hipnose, ela é uma terapia, né? Uma psicoterapia que ela é complementar, interativa, e ela é uma terapia que ela tenta atingir direto na raiz do problema. Então, o que a Uhum. hipnose ela faz, afinal? A hipnose, você coloca a pessoa num transe. O que é o transe? É um descanso, como se você estivesse indo dormir, mas você não está dormindo. Você fechou seu Sim. olho. Naturalmente, quando você fecha o seu olho, seus batimentos cardíacos vão ficando um pouco mais devagar, sua mente vai começando a abrir, né? A sua mente imaginativa, e automaticamente começa a surgir alguns pensamentos, certo? É ali que a hipnose trabalha. A gente coloca, a pessoa respira, a gente faz a técnica ali de respiração adequada para cada situação, a pessoa vai entrando naquele relaxamento, né? Entrando mais profundo no relaxamento, e aí a gente aplica a técnica, né? Que na verdade, a hipnose na verdade é o quê? É o estado de atenção focado. Então quer dizer, quando você está Sim. assistindo um filme, Ludmila, você está assistindo um filme, e a pessoa passa assim e fala assim, Ludmila, aí você faz assim, né? Oi, depois de um tempão. Por quê? Porque você está atenta no filme, você já está hipnotizado, tá? Ah, Então sim. as Aham. pessoas não sabem, mas isso já é hipnose. Então o que acontece? A gente só vai induzir você a esse estado, né? A televisão e a internet hoje te manipulam com essa hipnose. Sim. Na terapia, não, a gente induz ao estado que você quer, entendeu? Então, o que Entendi. acontece? Quando a gente coloca isso, a gente tenta procurar onde estão os traumas. E muitos traumas podem estar lá na infância. Porque quando a pessoa chega na terapia, ela vai falar um monte de sintoma para você. Ah, eu estou ansiosa, eu estou triste, ah, eu terminei com meu namorado, ah, eu não aguento mais essa vida, e tá. Isso é tudo sintoma. Você pega Sim. aquilo ali, coloca no bolso, né? Para não falar Aham. assim, não, vou jogar fora, porque você não joga fora, porque aquilo ali que a pessoa te falou é muito importante. Aquilo Sim. que é a anamnese, né? A pessoa te fala, você vai Sim. estudar o Aham. caso. Mas a hipnose vai direto onde que está a raiz desses problemas. Quando você arranca a raiz, você destrói o sintoma. Então, Sim. basicamente, né, a ferramenta principal minha hoje, que me levou para o mercado de fato, foi a hipnoterapia, né? Mas eu Entendi. comecei a estudar um pouco mais e entramos, eu e meu irmão, a princípio, né, em uma criação de uma terapia que chama terapia tridimensional, que é justamente entender você como essas três partes, essas três pontas. E a partir dali a gente observar como é que a gente trabalha com você, né, de acordo com essas três fases, né, mente, corpo e espírito. Uhum. Entendi. Nossa, mas coisa complexa, hein? É bem Jesus. complexo, né? Ah, tô aqui pensando, né? Nossa, eu tô conversando com o Davi, ele deve estar me analisando pacas. Às vezes acontece, tá? É sem querer, mas eu evito fazer isso, porque senão fica chato, né? Fica É superficial porque o relacionamento. aham, eu sentei pra bater um papo com a sua irmã, daqui a pouco ela virou pra mim e disse assim, você é colérica, né? Aí eu falei, ah, lá, eu tenho que dar, tenho que conversar com o psicólogo. Não tem Pra jeito, você ver, não. mal abri minha boca, tô aqui falando, a pessoa só me analisando, só batendo a caneta. E nem É era uma verdade. consulta, eu fui pra outra finalidade, tava conversando com a Damares e ela rindo aqui, é Ela isso é. aí. Aí daqui a pouco eu falei, meu Deus do céu, o que que será que eu tô falando? É, gente, isso é um perigo, que vocês estão rindo aí, mas é verdade. Entendeu? Dá um medo da gente. A gente começa a falar, olha pra você ver, olha, tá anotando meus defeitos só pela forma que eu falo. É isso aí. É por isso que eu passo às vezes.
E vocês ficam rindo aí da minha É cara. que a gente adianta consulta gratuita já, entendeu? Tem gente, por exemplo, que chega E, perto da gente e já pede consulta, né? Davi, me ajuda nisso aqui, Ingrid, ajuda nisso aqui. Aí você já dá uma adiantada, já, você já faz a análise, que é na hora que a pessoa perguntar já está pronta, né? mas aqui no caso, Davi, nós estamos ao vivo, tem gente assistindo. Cuidado com a consulta, viu? Como é que é, Ingrid? E nem foi psicologia ainda, então, meu Jesus. É, usou uma ferramenta aí, né? Que é complementar, né? Calma, viu? Calma. Vamos cuidar aí com as análises, gente. Não fica me entregando na live, não, viu? Porque as pessoas já acham que eu sou meio doidinha. Aí, se vocês der certeza pra elas, eu tô lascada. Sim, Ingrid, é muito bom. Mas é uma ferramenta muito boa. Essa ferramenta que a Indy usou com você, dos 4 temperamentos, ela é uma Aham. ferramenta que abre um leque de possibilidade absurdo para você, né? Assim, confunde muito, né? Às vezes, a gente precisa conviver com a pessoa de fato. É uma ferramenta de convívio mesmo. Que aí você já vai observando. Claro que a pessoa ela tem aqueles ímpetos, né? Aquelas primeiras atitudes que você olha e fala assim, não, essa pessoa é colérica, ela é sanguínea, ela é fleumática, ela é melancólica. Aham. Mas é só o convívio que vai mostrando isso para você de fato. Quem que é essa pessoa aí? E essa ferramenta ela é muito boa, porque você percebe onde que estão as fraquezas, onde que estão as coisas boas, positivas do temperamento, né? Isso é muito Ela bom, me essa mandou o ferramenta. teste. Ela me mandou o teste para ela confirmar que eu era colérica. E deu Aí, por mesmo, deu causa certo. disso, aham, aí por causa disso, eu cheguei em casa e fiquei me estudando. Eu falei, meu Deus, olha isso que eu faço, olha, faz sentido isso que eu faço. Falei, pronto, ela tirou a paz da minha vida, entendeu? Dizem que a verdade liberta, né? Mas no caso eu fiquei foi doida mesmo. Falei, olha, será que eu tô sendo colérica agora? Será que eu estou sendo melancólica? Aí agora eu fico me policiando. Olha pra você ver que coisa horrorosa. Antes eu era mais livre. Não tem jeito, você vai ser colérica o tempo inteiro, porque isso aí é uma estrutura mineral sua. Então você nasceu, você cresceu, você vai envelhecer e você vai morrer com esse mesmo temperamento. Não tem como mudar e você Aham. vai ter, como eu falo, atitudes, comportamentos, né, diferente de temperamento, né, o comportamento. A pessoa Uhum. começa a colocar desculpas no temperamento, né? Tipo, eu fiz isso porque eu sou colérico, eu fiz isso porque eu sou sanguíneo. Não, existe comportamento e temperamento, né? O Sim. comportamento é que vai moldar o seu temperamento, né? Então, assim, Uhum. a gente tem que observar isso mesmo para a gente colocar os comportamentos nossos em ordem, né? Mas você sempre vai ter atitudes, né? Só que às vezes Eu o criei um ambiente vai caderninho. mudar você. Eu tenho um caderninho que chama autoconhecimento. Eu tenho um caderno para tudo, viu? Onde eu anoto absolutamente tudo. Eu tenho Colérica, né? tópicos. Não vamos A fazer minha agenda, tópico das coisas. a minha agenda é assim, tá? Coisas pessoais. O marca-texto é o amarelo. Tudo que é para receber ou pagar é verde. Datas importantes em laranja, trabalho em rosa. Ela ficou olhando para minha agenda e tá assim, você é colérica? Não tem condição. Eu sou bem organizadinha. Assim, é um caderninho para cada coisa, um E o Gabriel tema. fez? Ele fez o teste? O Gabriel fez. E o O dele deu o Gabriel quê? dizer que é fleumático. Fleumático? Tem que ser fleumático. Para trabalhar com colérico tem que ser fleumático. Aí dá certo. Eu sou louco, só que eu acho que eu influencio ele. Eu brinco que eu sou locomotiva e ele é vagão. Mas é isso mesmo. Exatamente, é isso mesmo. Porque eu, anda, vai, nossa, tá muito devagar, acelera. Aqui você já fez, anda, vai rápido. É isso mesmo, é É, isso mesmo. É que eu coloca sou para frente. É locomotiva e bom ele é ter um fleumático junto com o colérico, né? Porque um vai melhorando o outro, né? Um vai dando equilíbrio, o outro vai vagão. dando, né, continuidade, né? Impulso, né? Isso é bom. Uhum. É bom. É bom, né? Porque senão dá guerra. Você já imaginou? Não, se colocar um Dois colérico com colérico, até um colérico com sanguíneo ainda costuma sair uma faísquinha, tá? Mas às vezes dá sai, certo, né? sai. É dominância, né? Território. É, é o fogo, né?
Colérico é o fogo. Então você quer guiar, você expande, mas você resiste. Então, você quer impor suas ideias, aí a pessoa quer falar contra, você queima ela. Você tem que tomar cuidado para o seu fogo ser um fogo, né? Não um fogo que incendeia, mas uma tocha que guia, né? E tem que saber, você tem que conseguir fazer isso, Eu né? tô, Melhorando. depois que ela falou isso, depois que ela começou a me diagnosticar, né? Aí eu fui pro YouTube. Aí eu comecei, olha, isso assim, olha, isso aqui. Até um trem de arquetipo do guerreiro eu fui estudar. Ah, isso é muito bom. Falei, meu Deus do céu, olha só. E eu sempre gostei assim, de espada, samurai, essas coisas assim. Falei, ó, eu vou comprar esse trem mesmo, pra eu lembrar todo dia. A Ingrid falou aqui pra gente falar um pouquinho sobre psicologia tridimensional. Psicologia tridimensional é a psicologia que a gente, é o tipo de terapia, né, que eu e meu irmão produzimos, né, que a Ingrid também está conosco Uhum. nessa. Né? Então, assim, são 3 irmãos terapeutas buscando essa evolução humana. Né? E a terapia tridimensional, né, quem sou eu para explicar ela da forma que meu irmão explica, né? Meu irmão, ele que foi o criador, podemos dizer isso. Mas Uhum. simplificando o que é aqui, é que na terapia tridimensional nós temos um impulso. Todo o ser humano, ele tem um impulso de formar-se e transcender, sempre. Então nós temos impulsos que são impulsos masculinos. Não estou falando, isso é um simbolismo, tá? É simbólico. Existe o impulso masculino de formar-se, de conquistar, de fazer isso, de crescer, de ganhar dinheiro, de ganhar família, né, Uhum. de namorar, de tal, tal. Existe esse impulso de formar-se. Existe o impulso mais delicado, mais profundo, mais feminino, que é o impulso de transcendência. São as coisas maiores, os bens que muitas vezes não são palpáveis ao olho nu, mas são coisas que fazem a gente elevar, subir de nível, né? Sim. Então, o que que Uhum. acontece? Nessa terapia, a gente tem que buscar ver de forma simples, né? A gente olha a terapia com uma forma muito complexa, mas a ferramenta, quanto mais simples ela for, mais eficaz ela é. É por isso que eu falei do coach lá. O coach é simples, mas o coach é muito eficaz. Por exemplo, tem Uhum. muita gente psicanalista, eu gosto da psicanálise, ela funciona e ela deve ser usada. Mas tem vezes que o coach é melhor do que a psicanálise, porque ele vai direto no ponto. Né? Tem coach que Uhum. não sabe nem o que está fazendo, mas usa a ferramenta e funciona. Entendeu? Então, o que é o objetivo? Simplificar essa terapia de entender. Quando a pessoa entra na terapia, ela está mais pendendo para o lado da balança do formar-se ou do transcender-se. Porque Uhum. tem muita gente que está tendendo para bens superiores e acha que está bem, mas está ficando doente. Por quê? Porque não tem o formar-se. E aí eu preciso trazer ela para o formar-se até ela equilibrar essa balança. Agora tem gente que chega a demandas totalmente de formar-se. Ah, se eu não tiver um namorado, eu não fico feliz. Ah, se não sei o quê. Ah, eu estou muito triste porque fulano tá, eu penso que fulano de tal falou mal de mim. Você está observando que ela está totalmente, a balança dela está pendendo, que é o que acontece na maioria das vezes, tendendo para o formar-se. Aí você traz ela para o transcender-se. Né? Você traz ela para ver bens superiores. Isso vai fazer com que ela tire o foco dela, né? E naturalmente ela vai receber os resultados por isso. Então, a terapia tridimensional, tirando no contexto geral aqui, é entender que o ser humano tem esse impulso de formar e de transcender. Observa, por exemplo, né, o que acontece muito na terapia, que o Yuri conversou comigo e eu achei isso fantástico. Que quando a gente estava conversando, eu trouxe casos práticos dele da minha terapia e a gente encaixou isso na tridimensional. Uhum. Não sei se você é cristã, né? Sou. Mas não tem como desvincular isso aqui. Mas o que aconteceu com o ser humano? Onde que ele foi criado? Ele foi criado dentro de um jardim. Concorda comigo? Sim. Adão e Eva. 90% das vezes, ou até mais, na terapia, quando eu mando, por exemplo, vamos supor, se eu mandar você fechar os olhos agora, relaxar, falar assim, Ludmila, pensa num lugar tranquilo, um lugar de paz, um lugar que você pode relaxar. Provavelmente, você vai pensar num jardim. Por Não é bem quê? um jardim, mas é bem parecido. Mas tem alguma coisa de jardim nele. Meu Por quê? sítio. Porque... Hã?
Meu sítio, uma lagoa Entendeu? grandona, um pasto, uma árvore, meu sítio. Porque existem coisas suas. Existem coisas Ah, suas, existem ali uma carga daquilo que você carregou, né, do seu mundo espiritual, do seu passado, do seu presente, do seu futuro. Seu futuro ele já aconteceu e ao mesmo tempo ele está acontecendo, né? É uma coisa bem complexa, mas simples de entender, né? A gente é esse contexto, passado, presente e futuro. Então o que que acontece? Existe aí uma carga de coisas que você viu, que você imaginou, que você viveu, mas em um todo sempre tem um elemento parecido com o jardim ali quando você visualiza, ah, né? Por quê? Porque foi de lá que você veio, é para lá que você quer ir. Então o que que acontece? A pessoa, nós sempre temos esse impulso de transcender. Então repara para você ver que quando uma pessoa começa a conquistar muito, ela começa a ficar vitoriosa, ela fica feliz, mas chega um ponto que ela tô sentindo um vazio aqui. Aí ela vem no Davi. Tô sentindo um vazio, eu não sei o que que é. Eu sei o que que é. Você está querendo transcender, você está querendo voltar para aquele jardim. E aí o que que acontece? Às vezes a pessoa pode conquistar tudo, ser a pessoa mais rica do mundo. Ela vai e tenta se suicidar. Por que que ela tenta se suicidar? Porque é a forma mais fácil de você transcender. Por mais que, né, na nossa crença a pessoa não vai, né, para um bom lugar, mas o impulso de morte é o impulso natural do ser humano. Não sei se você sabia disso, né? Então, não. a gente nasceu e a gente quer transcender, quer ir para outra vida. Qual a forma mais fácil de transcender? É morrer. Então, isso acontece muito, que a pessoa fala assim, eu quero, no impulso, sem perceber, eu vou me matar. Porque isso tudo aqui não tem valor para mim, eu quero transcender. Né? Basicamente, na mente dela é assim que funciona. Então, você tem que pegar essa pessoa e falar assim, opa, não, isso não. Morrer não é a melhor escolha. Vamos ajudar ela a transcender aqui, agora, no set terapêutico, entendeu? Então, basicamente, a terapia tridimensional ela tem essa ideia. Tô Não sei se vendo foi aqui, claro, né? eu entendi, mas esse negócio da morte eu fiquei até meio assim, falei, nossa. E a gente tá no Setembro Amarelo, galera. Aproveitar que o Davi tocou nesse assunto, por favor, procura ajuda. Não, não Claro, vai nesse encontro aí, não, fazendo favor, tá? claro. Procura o Davi. Davi vai ter o maior prazer em receber você. Com certeza, com Não certeza. precisa Né? antes da hora, não? Isso. Por exemplo, você vê que um estudioso, às vezes, não é o conhecimento que faz a pessoa ter as melhores escolhas. É por isso que a gente tem que Uhum. olhar para as pessoas com empatia e cuidar dessas pessoas, olhar com elas com um olhar de amor. Às vezes o olhar está tanto no nosso umbigo que a gente esquece das outras pessoas. Olha, por exemplo, Freud. O que que Freud fez? Freud é o criador da psicanálise. Como é que ele morreu? Não sei. O Freud se matou. O Nossa, que criador da falta de Deus. psicanálise. Entendeu? Então a gente tem que saber que não era o conhecimento, né? É a forma que você está usando esse conhecimento, tá? Não que o conhecimento dele tenha ido para rala abaixo, pelo contrário, muito útil, né? Mas a gente tem que entender o seguinte, né? A gente tem que tratar esse impulso, né? Principalmente homens, né? Porque a gente tem um problema grande com homens. As mulheres, né? Eu dou muito, eu bato palma para mulher, que mulher procura terapia mesmo. Mulher, ela olha, ela é mais delicada, mais emocional. Então, o que que ela faz? Eu preciso procurar terapia. Por quê? Porque eu estou triste, porque eu estou sentindo um vazio, porque um monte de demandas a mulher traz para você na terapia. O homem não. O homem está esperando para morrer mesmo, de fato, para poder procurar uma terapia. Isso quando procura. E aí você tem um grande índice aí de suicídio nos homens. Os homens já vivem menos, ainda tem gente ainda se matando. Né? Então isso é importante também a gente conscientizar os homens também. Né? Porque as Uhum. mulheres elas têm mais essa consciência. Né? Os homens ainda não amadureceram essa ideia, acham que é bobeira fazer terapia. Mas na verdade a gente tem que tratar esse impulso aí. Né? E a gente evitar. Então, criação dessa terapia, né? O trabalho da terapia, Ludmila, deixa a gente muito feliz por isso, porque cada pessoa que chega na gente é uma pessoa, é um ser humano, né? É aquela fala, né? Toda vez que você olhar uma pessoa, tem uma alma ali. Não é um Sim. objeto que você está olhando, tem uma alma. Então, quando a gente pega, a gente trata. Primeiro, a gente agradece, né, pela oportunidade, pela confiança, e ali a gente entrega 100% para essa pessoa. Quando a gente se Uhum. entrega 100% para essa pessoa, há um rapport, uma conexão entre nós, e isso faz com que dê certo. Então, você está vendo muito terapeuta tratando a pessoa só querendo o dinheiro dela, e aí a pessoa sai mais doente ainda, porque a pessoa não se especializa, não. É isso que eu vejo o problema, né? Hoje você vê muitos
Por exemplo, eu tenho uma irmã psicóloga, a gente está assistindo aí, que ela é exemplar, não é porque é minha irmã, mas é top, né? Uhum. Só que ao mesmo tempo você vê hoje pessoas formando em psicologia, assim como o direito, por exemplo. Eu conheço gente que sabe mais direito do que eu que formei, né? Então, Uhum. faculdade não é aquilo que vai falar com você se o profissional é bom ou se é ruim, né? Aí eu fico olhando, muitos profissionais da psicologia formam e não sabem nada. E não se especializam, né? Não amam de fato as vidas que eles vão atender. Então a pessoa fala assim, eu vou procurar um currículo. Não, procura alguém que de fato vai amar sua alma, né? E aí a gente precisa entender isso, né? Precisa trabalhar isso e aí nós vamos mudar de fato, né? Pelo menos um pouquinho, né? A gente não tenta mudar o mundo, mas a gente tenta mudar a nossa comunidade. Isso que é muito importante, né? Uhum. A Lele Bandeiras aí colocou assim, tô querendo saber, o sanguíneo combina com o quê? O sanguíneo combina com todo mundo, desde que ele observe os seus problemas, né, os seus defeitos, e o sanguíneo tem uma vantagem. Eu, por exemplo, sou sanguíneo. Né? O sanguíneo confunde muito com o colérico, gosta de falar, né? É mais Uhum. aparecido um pouquinho que o colérico. É mais para frente um pouquinho, né? É aquele assim, se o colérico é um líder, o sanguíneo é um orador. Né? É aquele que está na faculdade e fala assim, faz o trabalho aí, né? Aí o colérico organiza todo mundo, manda fazer o trabalho, e o sanguíneo fala assim, deixa que eu apresento. Esse é o sanguíneo. Né? Então, o sanguíneo, ele é assim, ele é bom de comunicação, bom de relacionamento, ele entra em qualquer ambiente Uhum. e dá certo com as pessoas, envolve no assunto, ele é igual o ar mesmo, né? Ele envolve, ele consegue entrar em qualquer ambiente. Porém, ele é desorganizado, ele tem problema com gula, com luxúria, então ele precisa trabalhar essas questões. Né? Aí ele vai ser, né, disparado Isso. o melhor. Né? Uhum. Aí eu tô lendo, peguei o telefone aqui para eu conseguir acompanhar melhor os comentários. Aí o Gilbert Felipe tá aqui. A mulher não procura mais terapia por serem mais frágeis emocionalmente? Uma pergunta, né? Me perguntaram? Não, eu não vejo assim, não. Eu não vejo assim, não. A mulher, ela tem um olhar Uhum. mais delicado. A mulher, ela tem um olhar Uhum. mais profundo com essa questão. O homem, por exemplo, né, ele tem muita tendência, por exemplo, de procurar um problema quando é problema sexual. Repare, o homem ele vai procurar, por exemplo, quando ele tem, sei lá, ejaculação precoce, quando o casamento está mal, aí ele procura terapia. A mulher não. A mulher ela observa, ela olha para si de forma profunda, por mais artificial e pouco profunda que seja a mulher, ela consegue ser mais profunda que o homem. Sim. Né? Então ela observa e fala assim, não, eu tenho uma demanda familiar que eu preciso tratar, uma demanda espiritual que eu preciso tratar, eu tenho uma demanda física que eu preciso tratar, eu tenho algo dentro de mim. O homem não, o homem olha aquilo ali e fala assim, que é isso mesmo. Né? Então, assim, eu não vejo a questão Uhum. de necessidade maior. Eu acho que tem, né, homens aí, por exemplo, carregando a casa, né, morrendo aí de trabalhar, e aí fica com aquele vazio. Conheço gente, né, que eu trabalhei na época, né, em empresa de turno mesmo, e eu via aqueles homens trabalhando, mas eu não posso parar de trabalhar porque eu tenho que sustentar minha família depende de mim, mas eu estou aqui, eu estou quase me jogando daqui, já escutei essas coisas antes de eu ser terapeuta, né? E eu tinha que ir lá Uhum. aconselhar, então tem demanda masculina, o problema é só a procura mesmo, né? Entendi. Ô, Davi, e até pegando assim uma linhazinha dentro disso que você está falando, a falta, por exemplo, tá? De otimização de tempo e não saber ali lidar ou trabalhar a alta performance, eu acho que dentro de um relacionamento, dentro do ambiente de trabalho, é um problema também, não é? Sim, é um problema. A alta performance ela é fundamental porque é o seguinte, existe o alta performance com U e o alta performance com L, né? E para Uhum. você ter alta performance com L, que é uma performance em outro nível, outro patamar, você precisa ter alta performance com U, né? Que é a sua própria performance. Então, a pessoa, por exemplo, fala assim, não, eu quero estar no nível de fulano de tal, mas beleza, você está fazendo? E o que acontece? O mal das pessoas de procurarem alta performance sem trabalhar a sua performance própria, pessoal, faz com que elas fiquem doentes. Porque elas olham para aquela fulana de tal e aquilo é inalcançável para ela. E ela começa a fazer, mas aí ela frustra, ela desiste porque ela não tem força para fazer aquilo no momento.
Então, ter performance é importante hoje, né? Mas é preciso primeiro que você tenha a sua própria performance. E para isso você precisa ter constância, disciplina em tudo que você faz. Essa é uma ferramenta maravilhosa que o coaching trabalha, né? Que é a performance em si. Então, você quer atingir sua performance, o coaching é uma ferramenta maravilhosa. Ah, mas eu não gosto de coach. É, beleza, você não gosta do coaching de porta de cadeia, né? O cara que da mesma forma que tem coach ruim, tem advogado ruim, tem médico ruim, né? Tem qualquer coisa ruim aí, né? Mas tem coach muito ruim mesmo. Né? Mas a ferramenta coaching, a gente tem que separar isso aqui, né? Existe o coach, a palavra coach, né? O professor, existe o coaching, que é a ferramenta, né? Ensinando, né? Então, a ferramenta, ela ajuda muito nisso. Então, a performance, sim, que você falou, né? Ela pode atrapalhar, né? Pode atrapalhar até mesmo relacionamentos, né? Por quê? Porque as pessoas olham o exemplo. Por exemplo, hoje, as pacientes que eu tenho, se eu não tivesse o comportamento que eu tenho, eu teria essas pacientes? Provavelmente não. Por mais que eu postasse, falasse tudo quanto é coisa, o meu exemplo é que arrasta. Então as pessoas olham para o Davi e falam assim, esse cara, para mim, ele é um exemplo. Então eu vou imitá-lo, eu vou aprender com ele. Pronto. Agora eu estou tendo alta performance. Para ensinar essas pessoas, eu tive que ter alta performance com U primeiro. Agora eu estou trabalhando em alta performance, aí eu ensino essas pessoas. Então é importante sim, com certeza, né, a alta performance nesse caso. Entendi, porque às vezes no ambiente de trabalho, que é um ambiente, assim, às vezes um tanto estressante, lidar e não ter alta performance, que às vezes eu vejo pessoas, até nos meus clientes, quando eu vou atender, que viram pra mim e falam assim, nossa, mulher, é muito difícil, nossa, minha agenda é muito assim, nananana. Aí eu pergunto, você trabalha com a agenda? Falei, gente, gestão do tempo é uma coisa importantíssima. Porque às vezes a colérica que há em mim só trabalha com a agenda. Eu E não é consigo perfeito, para você funcionar, funciona muito. entendeu? Eu não Só que tem consigo gente que não funcionar. funciona com a agenda. E é aí que está o Eu problema, faço, um- entendeu? eu faço um É, milhão de coisas. por exemplo, o sanguíneo. O Eu, sanguíneo é terrível trabalhar com agenda com ele. Por exemplo, Aham. eu tenho pacientes sanguíneos que eu falo assim, vou trabalhar uma rotina com você. Vamos fazer o teste. Ah, é sanguíneo. Beleza, vamos tentar fazer ele ter os benefícios dessa agenda em uma semana, porque eu sei que na outra ele não vai fazer. Entendeu? Então eu preciso otimizar isso aí. Então a otimização do tempo, a gente tem que observar, né, como que a gente vai fazer. Porque tem gente que faz planilha de rotina, faz, mas não adianta. Por quê? Porque quer fazer aquele monte de coisa. Né? O certo não é fazer um monte de coisa uma vez só, é fazer um pouquinho, um monte de vezes. Então, por Aham. exemplo, você quer ter uma rotina? Vou dar uma ideia para vocês aqui. Quer ter uma rotina? Pega uma coisa para você fazer no dia e faz ela bem feita. Só. O resto você vai levando a vida. Depois você vai fazendo aquilo de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Na hora que aquilo virar um hábito para você, você acrescenta outra. Pronto. Aí você vai ter um hábito, né, otimização de rotina aí que vai te ajudar a crescer. Mas antes disso, inventa a rotina não que você não vai funcionar. Né? A não ser que você tenha um Entendi. profissional para te acompanhar. Né? Ou que você seja colérico, né? O Tem um melancólico também é muito fleumático, bom nisso. tem um fleumático nos comentários, aí tá E o assim, macho trabalha com a agenda, o fleumático vai olhar para a agenda e vai dormir em cima da agenda. Vai falar assim, depende, quê? se a Agenda? colérica que acompanha ele estiver junto, ele vai cumprir a agenda certinha. Pode ter certeza. Porque, assim, o produção que tá aí mandando mensagem, eu sou chata com a agenda? Conta aqui nos comentários. Pode contar. A tia não importa você falar a verdade, porque eu sou insuportável com a dona tia. Aproveita enquanto tem um colérico para te ajudar nisso. Porque depois, meu filho, se você estiver num ambiente aí que ninguém coloque seu sarrafo para cima, né, você vai ficar perdido. Então, agradeça a Deus você ter uma colérica para te colocar aí para cima. E o fleumático precisa muito, precisa muito. É muito bom. Pois é, Inclusive, tá vendo? casais dão muito certo, né? Por exemplo, eu vejo um casal eu gosto muito deles, que é o Ítalo Marcilli, né? A Sâmia Marcilli. Ela é colérica, ele fleumático. Então, um coloca o outro para cima, né? Então, assim, são tipos de temperamento que funciona muito, né? Para trabalhar, para ter relacionamento, etc. É Mas que eu problemas. brinco.
Eu nem sabia disso, tá? A Ingrid que fez a gente descobrir. Quando eu brincar, não, eu sou locomotiva, que eu sou ligada, só pôr carvão e a gente vai. O outro a gente tem que ir puxando, puxando. Aí que ela foi e falou, você sabia que o símbolo do seu temperamento é fogo? Eu falei, sabia, ela é locomotiva. Exatamente. O Gilbert, o Gilbert Felipe está perguntando aí como descobrir o meu estereótipo. Deve ser o seu temperamento, né, o Gilbert, que eu estou tentando entender. Porque o Sim. estereótipo, entender uma outra coisa. Ô, Gilber, Mas eu imagino que eles estão na verdade é o temperamento. seguinte, né? Para descobrir o seu temperamento, você vai precisar, claro, né, de alguém que dê orientação e te fale sobre isso, né? Você pode ler sobre isso e ver qual você se identifica, né? Porque o mais importante não é o que o teste deu, é como você se identifica, lendo aquilo ali que fala sobre o seu temperamento, né? E a partir daquilo ali você vai descobrir, né, que você tem um só temperamento, tá? Não tem dois, né? Então, assim, o que que você procura? Por exemplo, vou te dar uma dica rápida aqui para você descobrir qual que é o seu. Você é uma pessoa que gosta de impor as suas ideias? Esse é um padrão quase do colérico. Ele gosta de impor a ideia dele, não é por maldade, é porque ele tem esse ímpeto de ser o líder. Esse é o colérico. O sanguíneo, você gosta muito de conversar, de ser aquele cara brincalhão, né? De ser comunicativo, né? De ser divertido, mas você não gosta tanto da confusão, igual o colérico. O colérico, se precisar partir para cima, ele vai partir. O sanguíneo, não, vou esperar um pouco mais, né? Esse é o sanguíneo, tá? O fleumático, equilíbrio. Mas uma hora que ele é água, né? A água também vira tsunami. Quando vira tsunami, o fleumático consegue ficar mais bravo que o colérico. Ele apaga o fogo do colérico, de tão bravo que fica. Mas é muito raro. O fleumático é aquele ali. Se eu tô na minha aqui, e se eu tô calado, tô bem, se eu tô conversando, tô bem e tal, né? É isso. O fleumático é aquela pessoa equilibrada, é a palavra. O melancólico é aquela pessoa mais profunda. Ela tem uma facilidade de conexão com as coisas maiores, isso é verdade, né? Então, ao mesmo tempo que ela tem essa conexão com coisas maiores, isso pode também ser perigoso. Por quê? Porque ela sente demais. Ela é uma pessoa organizada, uma pessoa muito fiel, né, às pessoas que estão com ela, amigos, né, familiares, parceiros. Mas a Terra é assim, né? Você dá um soco e tira o braço, o que vai acontecer? Vai ficar um buraco lá na Terra. São aquelas pessoas que guardam muita coisa, né, que não esquecem, né? Ah, brigou comigo em 1976. Né? É esses aí que é o melancólico, né? Então, assim, cada um tem suas qualidades e defeitos. Então, assim, basicamente, olhando essas qualidades e defeitos que eu te passei, que você já consegue saber qual que é o seu, tá? Nó. Tem um colérico aqui atrás, tá assim, ó, um fleumático assim. O top, né? Aham, deixa ele. Ele depende de motivação, né? Se não motivar, não anda. Eu falei, Uhum. vou deixar o fleumático uma semana parar, porque eu quero ver se ele é o top. Um fleumático com motivação é difícil pará-lo, porque ele consegue adequar no ambiente, ele consegue conversar bem, ele consegue dialogar, ele consegue ter equilíbrio, ele Uhum, consegue esperar, por exemplo, numa reunião, né, enquanto está lá o colérico brigando, o sanguíneo brigando, ele está pontuando tudo e falando assim, pô, ver o que está certo, o que está errado aqui. Isso é perfeito, né? É quase que perfeito. aham. Então, assim, não tem temperamento melhor que o outro, mas se pudesse escolher, né, ser fleumático é muito bom, né? Mas eu gosto de ser sanguíneo, porque sanguíneo é bacana também. Ah, eu achei top ser colérica. Colérico é muito bom, colérico é muito bom. Claro, eu fiz questão de estudar os pontos negativos do temperamento colérico, até para eu começar assim a dar uma equilibrada nas coisas assim que eu fazia e não tinha consciência. Eu Uhum. até cheguei a conversar com uma amiga que falou assim, nossa, que legal, eu também sou. Ela, mas você acha que isso é uma coisa boa? Eu falei, bom, a partir do momento que você entende quais são os seus pontos fracos e os seus pontos fortes, você vai equilibrando a balança, né? Sim, exatamente, exatamente, exatamente. O A temperamento Emily tá perguntando. pode chegar a mudar ao longo do tempo? Não, tá? Oi, Emily, é diferente, por exemplo, a gente poderia, né, quem sabe mais para frente, falar das linguagens de amor, que é diferente.
né? O temperamento é assim, é como você, como é o seu tempero mesmo, é o que você nasceu. E essa é uma estrutura mineral sua, é uma estrutura que você nasceu e vai morrer com ela, tá? Tem como você mudar o comportamento, não o temperamento. A linguagem de amor é diferente, ela muda de acordo com o ambiente, com a sua idade, né, com as suas vivências. Uhum. Por exemplo, hoje eu sou ato de serviço, amanhã eu sou mais toque, no outro eu sou mais tempo de qualidade. Isso muda muito. Agora o temperamento não muda. Você tem esse temperamento, é esse que você vai ter que lidar com ele o resto da vida, tá? Agora, uma pergunta minha. Assim, pessoas de outros temperamentos influenciam um pouco na gente. Eu acho que é aporte seco, né? Porque eu acho que às vezes a Damares fica falando comigo, assim, uma influência que você sofre de algumas pessoas. Eu não curto muito esse Existe? negócio de aporte, não. Eu não curto muito esse negócio de aporte, não, porque vai confundindo muito, mas sim, tem essa questão do aporte seco, né, um aporte mais úmido, e aí acaba, por exemplo, tem melancólicos, né, que tem um aporte mais úmido, e ele parece muito com o sanguíneo. Uhum. Entendeu? Porque é intenso demais o melancólico, né? A minha noiva, por exemplo, a minha noiva ela é uma melancólica, mas quase que todos os testes dela dá sanguíneo, mas ela é melancólica, a gente sabe que ela é melancólica, mas ela é com a pote mais úmida, ela chega no ambiente, ela conversa, ela bate papo, ela dá uma gargalhada alta, coisa que você não repara um melancólico fazendo, né? Mas ela é assim, ela tem esse aporte, né? Aquela que briga e fica até vermelha, né? De bravo, você fala, é sanguínea. Mas não é, ela é melancólica, né? Só que esses aportes sim podem confundir a gente a descobrir qual é o temperamento. Mas o ambiente não muda o seu temperamento, não. Muda os seus comportamentos mesmo. Por exemplo, você pode chegar no ambiente, ficar mais sério, a pessoa olhar e falar assim, não, esse cara é fleumático, ele é colérico, mas não é. Na hora que abrir a boca, você vai ver que dá para diferenciar. Gente, eu tô amando vocês interagindo no comentário. Ah, tá. Vocês comentando, respondendo um ao outro aí, né? Sobre a mudança, coisa e tal. Entendi. Ô, Ana, você fez uma pergunta aqui que eu vi aqui que você estava comentando que não muda com o tempo e coisa e tal. Uhum. Então é isso mesmo. Vamos continuar aqui com as nossas perguntinhas. Eu vou entrar. Já que a galera gostou muito desse negócio do relacionamento, vou te perguntar uma coisa assim: relacionamento e negócio, assim, né? Que às vezes é uma coisa complicada para a galerinha hoje. Responde para nós aí, como é que dá certo assim o encaixe? Porque eu vejo e vi, tá? Algumas empresas, por exemplo, onde marido e mulher trabalham junto, ou às vezes namorados, começam um negócio e começa esses conflitos assim de personalidade, de temperamento, os emocionais, uns desvios de caráter, alguma coisa assim, e acaba afundando os negócios ou relacionamento porque as pessoas não têm maturidade para lidar com as situações. Fala um pouquinho pra gente aí, como é que dá para tratar esse negócio? Opa, peraí, bati o pé nesse trem aqui, peraí. Deixa eu levantar É aqui. menina, certeza. Vamos lá. Na verdade, essa questão do trabalhar, né, junto com uma pessoa que como é que eu falo, é o seu parceiro, sua parceira, né, eu não vejo como um problema, né, algum. Porque isso tudo depende da maturidade como você vê essa situação. Por exemplo, briga você pode ter com sócio. Briga você pode ter com um irmão. Briga você pode ter com um cara que você nunca conheceu e trabalha com você, né? Então, essas questões, né, de desavenças, de problemas de sociedade, a sociedade já é um problema, né? Em si é um negócio difícil de você trabalhar. Mas é gostoso ao mesmo tempo. Porque um vai te trabalhando, um vai te ajudando, um vai te servindo, te falando aquilo que você pode melhorar. Então, assim, é um aprendizado grande. Mas agora, quando se trata de parceiro e parceira, né, no ambiente de trabalho, eles têm que entender que essa conversa do trabalho até em casa, o relacionamento é outro. Eles precisam cortar, né, esse vínculo. Porque senão você faz o seguinte, você discute dentro da empresa
e você leva assuntos da empresa para dentro de casa. Então, naturalmente, Sim. você não está trabalhando 8 horas, você está trabalhando quase 24 horas Uhum. por dia. É aí que está o problema. Uhum. Então, você quer ter uma empresa boa, bem-sucedida, né, com um parceiro, com uma parceira? Veja primeiro se as ideias, se os objetivos estão alinhados. Se os objetivos estão alinhados, se ele tem o mesmo propósito de você naquele sentido, naquele trabalho, né, já é um bom começo. Né? E outra, não levar nada de trabalho para casa e nem da casa para o trabalho. Ali nós somos funcionários, né? Nós trabalhamos um com o outro, somos sócios, aqui somos parceiros. Então, né, é o que você deve fazer, divorciar de fato essas coisas, que aí vai dar certo. Né? Então, assim, a gente tem que entender que isso aí fazendo essa separação já ajuda bastante. Mas relacionamento é isso mesmo, relacionamento é o que? É vulnerabilidade. Então você não tem certeza de nada. Você só tem que tentar fazer. Né? Assim como você não vai ter certeza com um sócio, com um amigo, com um irmão, não tem jeito. Você tem que tentar, né? Sim. Uhum. E na sua rotina terapêutica, assim, quais têm sido as maiores reclamações dos seus pacientes, né? Da galera que está em terapia? Ó, a maior reclamação de todos, sem dúvida, né, por conta até da pandemia, né, por conta até dos últimos momentos que nós estamos vivendo, é a ansiedade. Uhum. Então, assim, as pessoas conseguem reconhecer que tem ansiedade. Entendeu? Por exemplo, a depressão, quando a pessoa vai reconhecer, já está tarde demais. Muitas vezes. Então, a Uhum. pessoa ela já está afundada na depressão. E aí, quando ela procura, ela já está um caquinho. Às vezes ela já vai direto no psiquiatra, aí junta remédio nela, nada contra remédio, que eu sou a favor do remédio junto somado à terapia, mas coloca a pessoa tomar um remédio, ela vira um vegetal. Né? Eu teve paciente Sim. meu que literalmente dormiu na sessão de terapia, por conta do excesso de remédio. Eles Nossa. arrotavam, você sentia o cheiro do remédio. Né? A pessoa dormia na sessão, por quê? Porque estava cansado do remédio. Então, assim, mas a ansiedade não. A ansiedade você percebe. Opa, tem algo que não está normal em mim aqui. O batimento está mais forte, estou dando taquicardia, eu estou começando a ficar um pouco elétrico demais, estressado demais. Isso me deixa às vezes triste, minha mente não consegue parar. Você sente que o pensamento está assim, né? Aquela loucura, pronto. Então a maior demanda minha, de fato, hoje é a ansiedade. Tá? Não tem, é disparado a maior das demandas. Ô, Davi, eu não me recordo onde foi que eu dei uma lida sobre, tá? Mas essa Uhum. questão da ansiedade, salvo engano, tá? Me corrija se eu estiver errada. Eu já li em alguma revista, algum artigo científico, algo sobre a ansiedade. Ela é uma porcentagem natural da gente por aquele instinto de defesa e coisa e tal. Só que hoje a gente cria esse mecanismo de defesa sem a agressão de fato, né? Porque é aquele instinto de fuga, de proteção, de sobrevivência e coisa e tal. Hoje a gente se estressa com aquela determinada situação que não está agredindo a gente, né? A gente se estressa com a situação na nossa cabeça. É desse jeito mesmo que funciona? Na verdade é assim, Você tem né? Por que exemplo, imagina se tirássemos o medo da Ludmilla de cobra peçonhenta. Você ia passar perto da cobra, a cobra ia te picar, você ia morrer. Né? Eu nem vi o cordão, olha pra você que interessante. Né? Então, imagine se eu tiro o medo seu de altura. E aí você tá lá mexendo na telha do quarto andar, né? E cai. Então, existem os medos reativos, né? E eles são importantes pra gente. Né? Assim como, né, você tem também, né, a ansiedade. A ansiedade é foco no futuro, depressão é foco no passado. Entendeu? A gente tem que entendi. trazer eles para o meio. Entendeu? Então, assim, de uma forma bem simples. Depressão é foco no passado. Repara, quando a pessoa está depressiva, ela fala: ai meu Deus, mas eu sofri tanto, fulano de tal me machucou tanto, ai eu podia ter conquistado isso, aquilo, hoje minha vida está uma merda. Pronto. Depressão. Uhum. Você já consegue ver alguns detalhes, né, alguns indícios. Ansiedade. Ah, meu Deus, mas eu tenho que fazer isso. Ah, meu Deus, mas eles me cobram, eles vão me cobrar amanhã no trabalho. Ai, meu Deus, só de eu pensar nisso eu já fico louca. Ansiedade. Entendeu? Então, assim, tem uma parcela, todo mundo tem uma expectativa. Por exemplo, você falar assim,
Ludmila, amanhã eu vou te dar um presente. A Ludmila vai ficar o quê? Vai criar uma expectativa, né? Um desejo naquilo ali. Só que essa é uma expectativa normal, natural. Por isso que fala, ansiedade não é como a depressão. Depressão tem cura, ansiedade não tem cura, tem tratamento, né? Tem equilíbrio. Você me perguntou, Davi, tá ansioso? Eu falei, tá equilibrado aqui, né? Por exemplo, eu falei com as pessoas, eu tinha, por exemplo, sintomas de ansiedade pelo menos umas 200 vezes no ano. Para mim, eu era um cara ansioso. Hoje eu tenho umas 2, 3 manifestações o ano inteiro. Diminuí, mas ela não sumiu. Mas eu sei como que eu trabalho ela. Eu sei, por exemplo, que se eu fizer uma live com você aqui tomando café, isso vai atrapalhar meu sono. Quando atrapalha meu sono, vem um monte de pensamento, eu fico ansioso. Então eu já conheço onde estão os meus problemas e consigo tratar eles. É isso que a gente faz dentro da terapia. Entendeu? Então, assim, a pessoa ela tem que observar, né, onde esse ponto. Eu estou focando muito no passado, estou focando muito no futuro. Então a ansiedade basicamente é essa. De uma forma moderada, todo mundo tem, mas ela não pode extrapolar a ponto de dar taquicardia, de dar crise, né, da pessoa parar de viver por conta disso. Né? Entendi. Gente, uma pergunta aqui. Você pode estar com os dois ao mesmo tempo, a ansiedade e a depressão? A pergunta da Delva. É o mais comum de todos, tá? É o mais comum de todos. Porque a gente tem um ciclo. Ô, Ludmila, a gente tem um ciclo natural do ser humano. O ciclo natural do ser humano, tanto para coisa boa quanto para coisa ruim, é gatilho, ação, recompensa. Sempre, repara. Você tem um gatilho, por exemplo, Davi, eu quero parar de fumar. Aí eu falo, qual que é o gatilho? A pessoa fala assim, Davi, toda vez que eu tomo café, eu fumo, e aí eu me sinto triste. Então o que acontece? Gatilho, café, ação, fumei, recompensa, triste, frustrado. Então o que acontece? Eu fiquei ansioso, e aí eu fui tomei um café, né, ou tomei o café e fiquei ansioso, quis fumar. Então olha pra você ver, eu já estou ansioso. E mesmo ansioso eu vou e tenho uma recompensa. Qual que é a recompensa? Frustração daquilo que eu fiz no passado. Então talvez surja dentro desse exemplo simples que eu te dei aqui, uma pessoa que é depressiva e uma pessoa que é ansiosa ao mesmo tempo. E ela fica nesse ciclo terrível, terrível, que a gente precisa urgentemente quebrar o gatilho para não ter ação, e sem ação não tem recompensa. Top. Basicamente isso. Vou começar a analisar isso na minha vida. Tudo que você for fazer, observa. Você vai ter um gatilho que vai originar tal coisa e tal coisa. Então, se você quebrar o gatilho... Eu não sei se eu sou psicopata, mas eu brinco, eu acho que eu sou psicopata nessas questões. Porque quando eu começo a ficar ansiosa com alguma coisa, eu escrevo um e-mail para mim mesma. Eu digito a minha ansiedade toda no e-mail, envio, leio aquilo e apago. Pronto, aí acabou. Você sabe o que você acabou de fazer? Olha para você ver como o ser humano ele é uma máquina perfeita. Ele faz algumas coisas sem perceber. É o impulso, né? É o impulso para melhorar, é o impulso para transcender. Quando você faz isso, você está criando uma ferramenta chamada confissão. As pessoas, especialmente os católicos, por exemplo, o que eles fazem no padre? Eles vão confessar. O que eu faço com o terapeuta? Eu confesso. O que eu faço em um diário? Eu confesso. O que eu faço com um pastor no gabinete pastoral? Eu confesso. Quando eu estou muito triste, eu falo com uma amiga, o que eu estou fazendo? Eu estou confessando. Então, naturalmente, o que você fez aí é um trabalho de confissão, de externar para poder tirar aquilo. Né? O problema é que muita gente é assim, né? É reativa. Ela recebe a questão de fora e traz para dentro. E na hora que ela tira de dentro para fora, ela traz como reclamação. Aí a pessoa fica doente. O certo é tirar o bom daqui e receber de uma forma mais leve. Né? Então, é basicamente isso. Não tem aqueles balãozinhos que a gente vê em desenho, que tem um tanto de coisa assim rodando na cabeça? Aí eu penso que escrever um e-mail é como se eu fosse a torneirinha. Sim. Aí eu digito meio quilômetro de e-mail, envio aquilo, depois eu enviou o e-mail. Minha mãe é colérica. Minha mãe é colérica igual você. Ela mesma me confessou isso um dia. Ela me confessou assim, ela falou assim, Davi, antes tudo que o pessoal falava na internet, eu ia lá e rebatia. Colérica, né? Na hora, vou rebater isso agora. Não, tá errado. Diz ela que começou agora a digitar as mensagens e depois ela ia e apagava.
que aquilo ali deixava ela mais tranquila, até ela parar de fazer isso, né? De não ligar mais com o que as pessoas estavam falando. Então, olha pra você ver, ela teve a mesma estratégia, parece que é uma coisa do colérico mesmo. A Liliana aí falando que ela escreve e depois rasga a folha. Depois Gente, rasga. isso é bom, entendeu? Você... Essa é uma técnica terapêutica, inclusive, que eu uso, né? Que é uma técnica de destruir mesmo. Porque eu não tenho, assim, se eu não escrever, eu brinco que eu fico ruminando aquilo. Então, o que que eu faço? Eu escrevo, entendeu? Eu faço um roteiro daquilo ali, escrevo os detalhes que tá me fazendo raiva, que tá na minha cabeça, Uhum. e trem apago. Pronto, acabou. Já resolvi esse problema. Próximo. Eu não tenho Exatamente. paciência pra ficar rodando problema, não tenho. Isso é muito Como bom. O colérico, ele é ali, fica bravo na hora, ele briga com alguém na hora, mas depois ele esquece, né? Ele deixa aquilo para trás. Isso é muito bom. assim? Sim. Eu não. Eu não. Antes de eu descobrir essa forma de escrever e liberar isso, eu ficava assim, gente, mas que troço chato, mas que troço chato. Falei, vou arrumar um troço. Eu nunca tive paciência para diário. Isso Uhum. aí é uma coisa que eu nunca tive paciência. Eu tenho O paciência com um monte melancólico de tem coisa mais para estudar. paciência que você. O melancólico com o diário é perfeito para ele. O Eu sanguíneo não, vai escrever e esquecer onde que ele deixou o diário. É mais ou menos assim. entendeu? Eu tenho um caderninho de experiência da igreja, eu tenho o meu caderno lá de autoconhecimento. Gosto muito, por exemplo, do Paulo Vieira. Tem uma par de livros Uhum. do Paulo Vieira. Eu tenho o poder. Pega para mim o livro, é o Poder da O Vieira tá aqui, Responsabilidade. ó. Pois é, eu tenho esse Eu amo livro, esse livro inclusive. dele. Você já viu o Poder da Autorresponsabilidade? Já também, um vermelhinho, né? Aham, eu tenho ele, eu acho ele fantástico. Eu acho que ele é Muito livro bom, pra minha cara, assim. muito bom. Paulo Vieira é Acho que fantástico, eu gosto dele. a briga dos fleumáticos no comentário. Você tá vendo que fleumático gosta de falar? As pessoas confundem, acham que o cara calado é fleumático. Não é, não, tá? Às vezes você vai ver um colérico e um melancólico mais calado que um fleumático. O fleumático ama falar. Ele, se Ah, você decorda, isso fala até amanhã, meu filho. Só que é é verdade, o verdade, fleumático costuma esquecer de comprar o diário. verdade, É isso mesmo, ele vai verdade. esquecer de comprar o diário. O sanguíneo vai comprar o diário, o melhor de todos, vai comprar até 10, mas não vai escrever nenhum. O fleumático esquece de comprar. Conta aqui nos comentários como é que a sua agenda surgiu. Sério, nós vamos parar lá na leitura. Eu escolhi a agenda para dar certo. Toma, comprei a agenda, a Ótimo. caneta, falei, agora é só usar. Só funciona assim. Gente, eu Aí, recomendo velho. demais Muito bom. O Poder da Autorresponsabilidade. Recomendo, esse é um livro guia de Inclusive, vida, A viu? Damares que me deu esse livro. Eu acho que foi esse mesmo que ela me deu. Eu não sei se ela me deu esse ou me deu aquele. Não, esse foi a Ingrid. A Damares me deu Mais Esperto que o Diabo. Muito bom também. Do Napoleão Hill. Adoro esse livro. Perfeito. Não, esse livro é quase uma bíblia. Esse livro todo mundo tem que ler todo ano. Todo mundo tem que ler todo ano. Inclusive, eu fiz uma série de lives falando desse livro. É Vou fantástico esse livro. assistir, vou assistir. Mas eu gosto muito de ler. De livro, assim, papel. Eu gosto de ler É, e aham. anotando. Rabiscar. Isso. Fazer os tópicos bonitinho. É os programinha que eu tenho aí, entendeu? Os quadradinhos certos. Deixa eu ver, cadê? Fleumático é úmido. Fleumático é Vou dar. úmido, né? O fleumático o fleumático ele não expande, mas ele envolve. Então ele tem essa facilidade. Verdade, Damares, vou mesmo. Ainda bem que você sabe. Porque assim, eu saí da casa dela com essa informação do colérico, não passou 5 minutos, eu tirei print do que eu estava lendo sobre o colérico e mandei para ela. Gente, eu amo Paulo Vieira, recomendo bastante, tá? E para vocês que estão precisando tratar, vá lá marcar um horário com o Davi e se tratem de verdade. Viu? Evoluir é uma coisa importantíssima. Verdade. Ah, é verdade, verdade.
Eu achei um post lá no. Porque eu sou dessas, eu futi, viu? Aham. Achei um post muito interessante lá no seu perfil que diz assim: vida dupla não pode se tornar algo normal para você. Achei essa frase top e me chamou muita atenção. Explica esse negócio para nós aqui. Vida dupla, as pessoas já começam a associar ao quê? A um homem que ele tem duas famílias, por exemplo, né? É a primeira associação comum que todo mundo faz. Mas a vida dupla, Uhum, ela está em todo lugar. E isso é que traz neuroses para a cabeça das pessoas. Isso é que traz problema, doenças mesmo emocionais para as pessoas. A vida dupla é um grande problema. Por exemplo, existem pessoas que elas frequentam, por exemplo, igrejas, têm uma religião e, a princípio, para as pessoas, aquilo é lindo, maravilhoso, mas elas têm uma imagem, elas criaram uma imagem e as pessoas não conseguem sustentar essa imagem muito tempo. Então elas vão ficando doentes. Porque, de fato, dentro de casa ou quando estão sozinhos, eles se frustram com a imagem real que eles têm. Então, uhum, ter uma vida dupla é um princípio de neurose absurda. Então, por exemplo, o Davi que está falando com você aqui, ele tem que ser um Davi quando ele está sozinho, ou mesmo. E isso não é só no relacionamento, não é só assim, o Davi quando ele está sozinho, ele é fiel à Amanda. Né? Não é só isso. É, o Davi no trabalho dele, quando ele dá uma dica para alguém, ele usa aquela dica, né? O Davi, de fato, ele fala tudo que ele faz, ele faz tudo que ele fala no Stories, né? É, será que aquele religioso, ele de fato, ele faz aquilo tudo que ele fala? Né? Será que uhum. você está vivendo de fato uma vida que você fala? Ou você está vivendo para algumas pessoas de uma maneira, para outras de outra maneira? Né? Então, essa vida dupla é um grande problema, né? Que vai causar diversas neuroses nas pessoas. Então, as pessoas precisam de fato ser de verdade, assumir que tem problemas e ser de verdade, né? Que é o importante. Não, eu fiz essa pergunta porque eu tenho uma certa dificuldade de me desdobrar em ambientes diferentes. Eu Uhum. sou aquela pessoa, assim, sou comunicativa, dou risada, mas sou seletiva. Eu não sei, dizem que isso é de mim mesmo, mas eu sou seletiva. Eu consigo me divertir com aquelas pessoas que eu selecionei. Observo muito assim, o ambiente, as pessoas, a fala, faço meu FBI Análise. interno, fica ali só analisando, assim, olha isso, olha aquilo. E só que eu tenho inclusive é o que minha mãe, um dia eu peguei as pessoas aqui de casa, peguei tios e coisa e tal, falei, fala 3 defeitos meus e 3 qualidades. E anotei lá no meu caderninho de autoconhecimento. Todos eles falaram que é um defeito e é uma qualidade minha. Minha sinceridade. O meu irmão fala que a minha sinceridade boa é uma coisa boa. A minha sinceridade ruim é um sincericídio. É esse cuidado que a gente tem que ter. Falei, entendi. Aí eu tô começando a. Mas eu não sou uma pessoa volátil nos ambientes. Eu sou sempre aquela Ludmilla ali. Tenho uma dificuldade Cara, de ser você tem uma uma pessoa. estrutura. Você tem uma estrutura fixa, que é o fleumático, é o que é o colérico, entendeu? Você tem uma estrutura Entendi. fixa, você não é maleável, você não envolve. Né? Não que eu tô falando que seja uma desculpa, mas você tem que olhar para isso e falar assim, o ambiente não é meu agora, eu preciso, né, observar e me adequar. Então isso você olha como um defeito para você agora e fala assim, eu preciso de fato melhorar isso. Né? Porque a sinceridade, ela é boa, né? Mas tem gente que acha, estou sendo sincera. Não, você está sendo sem educação. Né? Aí é diferente. Gosto. Isso pode machucar as pessoas. E o colérico tem um problema. Ele machuca, ele dói, sente ali na alma, na hora, mas depois passa. Mas se ele estiver machucando um melancólico, por exemplo, ele não vai esquecer o que você fez. E aí você vai deixar outras Entendi. pessoas doentes. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É muito difícil porque o colérico, ele tem... Né, a gente faz uma associação dos temperamentos com os pecados capitais. Né? Assim, o colérico tem muito problema com ira. Já Uhum. o sanguíneo ele tem problema com gula e luxúria. Ele ama muito a vida, o mundo. Né? O sanguíneo ele é desatento. Né? Então ele ama muito a gula e a luxúria. Né? O fleumático tem problema com a avareza, porque ele custa conquistar a coisa, então ele é pão duro. Ele fica pão duro. Né?
E tem o problema, né? Então, e claro, tem dois problemas que é de todo mundo, que é a preguiça e a soberba, que a gente tem que trabalhar. E o Uhum, melancólico tem problema com a inveja, né? Ele se compara muito com o outro, aí ele fica invejoso. Então repara uhum, que o sanguíneo ele deu sorte, né? Que tem dois problemas que estão ligados a ele, né? Além da preguiça e da soberba. Mas o colérico tem um problema que chama ira. E a ira é terrível para trabalhar ela. Porque você consegue trabalhar a gula, eu acho, né? Claro que cada um tem a sua dificuldade, mas se trabalhar a gula e a luxúria é mais fácil do que se você for trabalhar uma ira. Entendeu? Olha lá, olha lá. Mentira, isso aí é mentira, Davi. Né? tá, ficou Porque revoltada depende aqui muito da atrás. situação, mas é normal que o fleumático ele tem um grande problema, a maioria deles, com a avareza. Né? Ele tem tendência a não abrir mão tanto das coisas dele, de tipo assim, da pessoa entrega amor e ele entrega na medida. Ele é sempre mais amado, ele tem uma vantagem, né? Que ele espera mais a ação do outro, né? O fleumático. Então, às vezes, ele é até Uhum, pão duro, até na hora de amar, ele é meio pão duro, né? aham, entendi. Mas ao mesmo esquema com a ansiedade, eu comecei a fazer também quando eu tenho meus surtos de raiva, entendeu? Quando eu tô com raiva, eu passo a minha raiva no papel, porque eu acredito assim, se eu for falar tudo no impulso e na hora, realmente Uhum. vai ser um sincericídio. Vai ser um vulcão. É isso. E eu confesso que ao longo do tempo eu comecei a trabalhar mesmo o autoconhecimento justamente por isso, porque às vezes eu machucava as pessoas e eu nem tinha entendido por que ela estava se sentindo machucada. E eu pensava assim, não falei nada do que não fosse verdade. Realmente, eu não estava falando nada que não fosse verdade, mas o problema era a Uhum. forma que eu A falava. forma que você falava, né? Entendeu? É isso mesmo, é isso mesmo. Aí eu comecei a perceber que a forma com que eu transmitia determinada informação, por mais que fosse verdade, machucava muito. Uhum. Porque às vezes a pessoa focava na forma com que eu estava falando e não exatamente o que eu estava falando com Esquece a ela. informação, né? Exato. Aí eu comecei a fazer o quê? Peraí, eu tô com raiva, eu tô nervosa com aquela situação, vou anotar. Aí eu monto um cronograma. Uhum. Aí, por exemplo, eu gosto muito de cobra, até por isso, porque como eu sou muito agitadona, eu fui estudar cobra, tá? Que tem o quê? Sangue frio. Ganhei até de uma amiga que diz ela assim: olha, você está aprendendo a lidar com as coisas. Então eu comecei a estudar a cobra e até passei a admirar o Você fez uma animal. Isso, ancoragem. Você fez uma isso, ancoragem e desensibilizou o símbolo. Olha pra você ver como é que isso. você fez. Você fez uma questão terapêutica aí. Olha que chique! Ai, meu Deus, eu tô sentindo orgulho de ser colérica. Você Eu criou um achava que eu era símbolo, né? psicopata. Você Eu criou o achava que eu era. símbolo e mudou o símbolo. Sim, né? Que todo mundo tem um medo danado da cobra e isso. E outros falam, Não, deixa eu parar, ou gente. fala da Ele não cobra porque associa a cobra lá no jardim, né? A serpente, não sei o quê. Mas, por exemplo, existe um símbolo, não sei se você já viu, que é um oito deitado. Ele faz assim, ó. Aham, Esse o símbolo símbolo do chama infinito. Lemniscata. Chama Lemniscata, é o símbolo do infinito. Esse Aham. símbolo é uma cobra mordendo o rabo de outra cobra. E isso é infinito. Esse símbolo, né, nos mostra que existe algo que é infinito por cima da nossa finitude. Isso é representado por uma cobra mordendo o rabo da outra. Então, é um símbolo legal. A cobra é um símbolo muito bacana. Né? É um símbolo bacana. É Eu bom ter sempre, símbolo. quando eu encontro um problema, eu tento achar uma solução, uma válvula de escape para aquilo ali, porque eu não tenho tempo para ficar rodando em volta daquilo ali. Então, eu começo a estudar válvulas de escape. Aham. E essa questão da ira, eu realmente peguei o animalzinho cobra. Falei, olha, eu gosto de animal. Tá aqui. Ela é fria, paciente, ela aguarda para dar o bote e tudo Aham. mais e tal. Falei, gostei da cobra. E aí eu Bacana, comecei entendeu? a questão do bote. Vou traduzir aqui, porque senão vocês vão entender de forma errada, tá? A questão do bote é o seguinte: ela aguarda o momento certo para ela agir. Para Então, agir. agora eu estou aprendendo a aguardar o momento certo para eu sentar com aquela pessoa e a gente resolver aquela questão, sem magoá-la, Gostei. sem o sincericídio. É, Mas são coisas que a gostei gente vai demais. trabalhando, Gostei, gostei. né?
São coisas que a gente vai trabalhando ao longo da vida. Eu falo que Deus ele é perfeito em tudo, é só a gente Aham. observar. Tudo tem um propósito e um significado. Exatamente, exatamente. Agora, conta aqui para nós o seguinte, tá? A gente já até entrou um pouquinho nessa questão, né, de falar de depressão, de negócios falidos, e a gente entrou aí ano passado num negócio chamado pandemia. A Damares falando que ela vai pro judô. A gente entrou num negócio chamado pandemia e muitos transtornos, assim, da mente começaram a surgir, né? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico e essas coisas assim. Como é que a gente pode lidar com isso e trabalhar, Davi? Porque acredito, inclusive, que a gente estando aí no Setembro Amarelo, vou até adiantar outra perguntinha, que eu acho que isso é um tema muito importante e acredito que você trabalhe bem nisso, porque as emoções das pessoas ficaram bem bagunçadas nessa pandemia, de ter ficar aquele sentimento de cárcere, né, que as pessoas não estavam habituadas. As pessoas pararam de se conhecer, casamentos terminaram porque marido e mulher começaram a conviver. É uma coisa que eu fiquei assim, Aham. caramba, não é verdade? Você Exatamente. não fazia isso antes. Na verdade, a pessoa sempre foi assim, você que nunca parou para observar, né? Então, eu vi relacionamento destruído, casamento destruído, negócio destruído por causa dessa a falta de noção do outro, a falta de conhecer o outro. Depressão foi surgindo, ansiedade foi surgindo, síndrome do pânico foi surgindo. Fala um pouquinho pra gente sobre essas questões, Davi. A pandemia ela veio para separar as crianças dos meninos, né? Podemos dizer assim. Por exemplo, é, a pandemia ela veio para revelar de fato qual é a doença do nosso tempo, qual é o problema do nosso povo, especialmente o brasileiro, né? Então, assim, a gente vê, eu não vou falar muito do assunto aqui não, porque senão ele vai ser igual um assunto igual o assunto dos temperamentos. Vocês vão gostar tanto que vocês vão querer saber, meu Deus, eu tô em qual camada e tal, né? Mas existe uma teoria, né, até do Olavo de Carvalho, que ele fala das 12 camadas da personalidade. E as pessoas de quarta camada são pessoas muito, podemos dizer assim, superficiais. São pessoas onde o mundo afeta elas o tempo inteiro, elas estão presas no campo das sensações, dos sentimentos, do ele falou de mim, eu acho que ela falou de mim. Essa é uma pessoa de quarta camada, de fato. Né? Uhum, Eu vejo que a maioria do brasileiro são pessoas de quarta camada. Então, quando você tem um vírus, né, um mundial, uma pandemia, né, afetando pessoas de quarta camada, provavelmente isso vai virar um caos, né? Porque essas pessoas elas não evoluíram, essas pessoas não amadureceram. Por exemplo, eu vi muita gente ficando milionária na pandemia, bilionária na pandemia. Eu vi gente reatando casamentos na pandemia. Eu vi pessoas que se tornaram felizes na pandemia. Eu vi gente que voltou para a igreja na época de pandemia, né? Então, a gente olha, mas esses são as exceções. A uhum, maioria, via de regra, são o que está destruído. Então, por que isso está acontecendo? Está acontecendo porque, de fato, essas pessoas não amadureceram. Eu falo muito do amadurecimento no meu Instagram por conta disso. Porque quando você torna as pessoas mais maduras, mais fortes, mais dispostas a servir, mais dispostas a fazer o que tem que ser feito, essas pessoas desviam o seu olhar nas afetações. Então, por uhum, exemplo, eu vou falar a princípio de mim, tá? Quando iniciou a terapia, a pandemia, lá no final de 2019, eu fiquei louco uhum. quase, louco. Por quê? Porque eu me alimentava o tempo inteiro de notícias da mídia política, o tempo inteiro falando de política, o tempo inteiro ouvindo jornal, escutando aquilo, escutando isso, e falando assim, eu tenho uma foto, agora eu troquei, né? Troquei de Instagram na época, mas eu tinha uma foto, né, com essa mensagem escrita, eu falei assim, ou acabo com essa pandemia, ou ela acaba comigo. Eu coloquei uma frase assim, né? Que, na verdade, naquela época eu estava terminando o direito, então eu não era terapeuta ainda, né? Uhum. Então, assim,
E, de fato, eu percebi, né? E um desses caras que me tirou da zona de conforto foi justamente o Pablo. Eu sou um cara eternamente grato ao Pablo. E um dia ele virou para mim e falou assim, vá cuidar da sua vida. Ele tem essa frase. Só que quando você fala isso para uma pessoa vitimista, vá cuidar da sua vida, ela escuta assim, não, que cara sem educação. Não é assim? Mas quando você fala com uma pessoa responsável, ela escuta assim, vá cuidar da sua vida. Eu É pensei verdade. isso. Entendeu? É verdade. Não, eu tenho que cuidar da minha vida mesmo. Né? E aí você começa a parar de preocupar com a vida dos outros. Quando a pessoa faz isso, surge um movimento dentro de você, que é o movimento que aconteceu comigo. Eu falei assim, se eu não responsabilizar pelas minhas contas, se eu não responsabilizar pela minha saúde, se eu não responsabilizar pelo meu peso, se eu não responsabilizar pelos meus relacionamentos, pela minha família, ninguém vai fazer por mim. E pronto, eu fui cuidar da minha vida. E aí eu tive esse movimento e levei um monte de gente comigo. Por quê? Porque as pessoas olham para mim e falam assim, esse cara é um exemplo. Eu quero seguir ele. Como que ele fez isso? Eu estou dando a receita para você aqui agora. Cuida da sua vida. Literalmente cuida da sua vida. Então eu preciso passar essa mensagem que um dia ele passou para mim. As pessoas precisam parar de olhar para o próprio umbigo e cuidar da vida deles. Porque isso vai... você vai responsabilizar, né, pelo seu trabalho, né? Se as contas estão ruins, ah, meu Deus, não é culpa do governo, não é culpa do governante que tá... Deixa eu colocar para carregar aqui, tá? O celular. Tá. Não é culpa do fulano de tal, do governante que não está pagando as contas, né? Que tá deixando o povo sofrer. Não, a culpa é sua que não fez uma reserva para sua empresa. Né? Ah, o meu relacionamento tá ruim por conta da pandemia. Não, é porque você nunca teve um relacionamento. É por isso que ficou ruim. Então, quando você se responsabiliza, você cresce. Entendeu? É isso que é a vida do ser humano, tá? Espera aqui, eu vou pegar só o carregador aqui, Rapidex, tá? Enquanto você pega isso que ele está falando, gente, eu até recomendo demais vocês lerem O Poder da Autorresponsabilidade. Ele é do Paulo Vieira, ele não é do Marçal, não. Mas é exatamente disso que o Davi está falando. Ô, gente, uma coisa que o Paulo sempre fala, que cada um tem a barriga que merece, porque foi a escolha que fizeram. Estou falando aqui, Davi, para o pessoal sobre o Poder da Autorresponsabilidade, lá do Paulo Vieira, que é exatamente isso. O Paulo brinca muito, né? Levanta o braço, pega agora no cantinho, abaixo da costela, com essa Ele fala aperta. isso, Tá é vendo muito bacana. aí? Responsabilidade sua. E ele fala, tá tudo bem. Foi você que escolheu ter isso. A responsabilidade é sua. Você tem a vida que merece. Você tem a vida que merece. Parabéns. Porque a vida é uma escolha. A gente que escolhe a vida que a gente quer viver, né? Exatamente, exatamente. Então a galera tá precisando isso. Ser autorresponsável, parar de empurrar para o outro, porque às vezes é o reflexo, né? Às vezes a gente fala, nossa, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é aquilo. São Castelo deveria pegar um espelho e falar, você é isso, você é isso, você é isso, né? Exatamente. Então, a responsabilidade é que movimenta a pessoa. Eu tenho um post meu, que é uma frase minha que eu gosto muito, que é assim, a culpa paralisa, a responsabilidade mobiliza. Então, por exemplo, eu tenho um problema, estou desempregado, eu me culpo, eu sou um derrotado, minhas contas vão chegar e não vou conseguir pagar. Ela te paralisa, ela te traz medo, te traz angústia, mas a responsabilidade ela mobiliza você. Você vira e fala assim, não, eu tô aqui, mas eu sei lá, eu sei fazer outra coisa. Se eu não estou trabalhando aqui, eu vou trabalhar de Uber. Né? Se minha família está precisando de comida, eu vou trabalhar 14, 15, 16 horas por dia, vou dar conta do recado, que é minha responsabilidade. Então, quando você transforma pessoas culpadas em responsáveis, aí o mundo muda de fato. Né? É assim que funciona. Exatamente. A gente é que é responsável pelo mundo que a gente vive nele. E às vezes as pessoas não têm essa consciência. Quando eu entendi essa teoria do espelho aí, do espelhamento, que eu falei, caraca, porque até às vezes às vezes eu falo, nossa, fulano é muito assim, muito assado, muito assim, muito assado. Aí daqui a pouco eu parei, fiquei analisando, eu também sou muito assim, sou muito assado. E aí eu fui estudar a teoria do espelhamento, que às vezes a gente reflete no outro aquele que são os nossos defeitos. Exatamente. Aí eu comecei a melhorar. Faz todo sentido. Aí a gente melhora, tá vendo? Exatamente. É isso que eu falo, gente, autoconhecimento não é uma coisa ruim, é uma coisa muito boa. Isso te liberta, de verdade.
Porque a partir do momento que você sabe o que você precisa melhorar, fica mais fácil. O problema é você dar um tiro no escuro, que você não sabe o que você Você está não consegue fazendo. melhorar aquilo que você não consegue deixar palpável, né? Ah, eu tenho um monte de problemas, né? Eu até brinco com as minhas pacientes. Você quer resolver um problema? Não chega para o seu marido e fala, eu tenho um monte de coisa para conversar com você. Porque o homem, ele é assim, não, são quantas coisas que você quer conversar comigo? São três, beleza, ele vai escutar as três, mas um monte, o que que é um monte? E aí o homem fala assim, não, não quero te escutar não, né? Então a vida é assim também, você tem um monte de coisa para resolver. Não, não, peraí, o que que você tem para resolver? É isso, isso, isso. Beleza. Agora você vai descobrir como que faz cada uma dessas. É assim que funciona. Você precisa de método, né? Não é só meta. Eu tenho meta de conquistar isso, aquilo. Não, você precisa de ter método para fazer essas metas. É isso que vai Sim. fazer você, de fato, crescer. Você falando isso, eu lembrei até daquele pastor Cláudio Duarte, que ele fala que mulher tem muita demanda, né? E as Aham. demandas da gente é meio bagunçada, que ele fala que cabeça de homem é estoque de caixa e É, cabeça de mulher é um monte de um uma monte de caixa de fiação energia aí. com os fios bagunçados. E aí eu até estava assistindo um dia um Reels da menina falando assim: Amor, fui no manicure hoje, você acredita que a luz queimou? E aí o Né? gás acabou e aí do nada o pneu furou. E o cara para e fica assim: O que que tá Você tá com acontecendo? problema? E ela fala Você tá falando da sério. manicure do pneu? Você tá falando da manicure do pneu furou? Não tô entendendo o que você tá falando. Ele Mulher é buga muita na hora. demanda. A gente fala de 10 coisas ao mesmo tempo e todo mundo, as mulheres entendem. E a gente Aham, bagunça dos outros. exatamente. Falando que eu lembrei disso. Agora, É uma só você pensar que curiosidade a minha. vida, é só você pensar que a vida é igual o homem. Quando você fala dessa forma, você bagunçou sua vida toda. É assim que funciona. Ah, Então você precisa catalogar. vai fazendo lista. Precisa É, resolver isso, fica mais fácil. exatamente. Davi, o que, que seria a máquina de guerra? Fiquei curiosa. A máquina de guerra é um lançamento que eu vou fazer, né, no dia 18 de outubro. Né? E como que vai ser esse lançamento? Aham. Eu vou iniciar uma coisa que eu nunca fiz antes, que é o quê? Eu vou trabalhar durante 24 horas com duas pessoas, um homem e uma mulher. Eu vou fazer essa seleção, pessoas que estão disponíveis durante todo o dia. Eu vou fazer 3 reuniões com eles. Vou fazer de 9 da manhã do domingo até 9 da manhã da segunda-feira, né, do dia 17 para o dia 18. Eu vou reunir com eles manhã, tarde e noite. Eu vou adequar eles à minha rotina pessoal. Eu vou dar uma rotina para eles, eu vou adequá-los à minha rotina, isso no dia 17, e vou mostrar para eles que em um dia dá para eles dar uma alavancada absurda na vida deles só fazendo, usando a minha rotina. Esse é o início do Máquina de Guerra. E o Máquina de Guerra tem o intuito de quê? De pegar essas pessoas que de fato estão paralisadas, né, desmotivadas, pessoas que o ano passou para elas e elas já estão achando assim, ah, está faltando só 4 meses para o ano acabar, não vou fazer mais nada. Não, gente, ainda tem 4 meses. E eu quero pegar essas pessoas e transformá-las de fato numa máquina de guerra. Por quê? Porque nós estamos em guerra. Estamos num período de guerra. Então, se estamos em guerra, precisamos não ser escudo, precisamos ser, de fato, uma máquina de guerra. Não Aham. sermos mais reativos, mais ativos. Então, eu vou pegar essas pessoas, né, em 4 dias e vou fazer ali lives com exercícios práticos. Né? Todo mundo sabe como que eu faço aqui. Né? Quem já me segue sabe como que eu faço. Eu faço, de fato, exercícios práticos toda live e eu vou eu vou elevar o sarrafo dessa galera. Né? Eu vou tirar esse pessoal da quarta camada e levar eles para cima, né? Meter o sarrafo deles lá para cima. Então vai começar no dia 17 esse treinamento de 24 horas, né? E depois vai ser 4 dias de live direto, de bambu riado. Gente, vocês acompanham o Davi aí? Essas lives serão abertas ou é Serão só para. abertos, serão abertos, gratuitas. Gente, Gratuitas. anota na agenda. 18 a 21, 18 a 21 de outubro, às 20 horas da noite. Gente, presta atenção. 18 a 21 de outubro, às 20 horas, Isso. lá no Instagram do Davi. Vocês vão lá acompanhar, faz favor. Obrigada. De nada. Davi, agora conta aí, aonde que a galera consegue te achar? Aí, te contatar?
para fazer uma terapia? Onde que as pessoas te acham? Funciona assim, eu tenho o atendimento clínico, né, presencial, e tenho o Uhum. atendimento online, né? Presencialmente eu atendo na segunda e sexta, né? Numa clínica ali na rua Teresópolis, 145. Não sei quem é de Patinga aqui conhece a Padaria Guerra. Padaria Guerra tá na frente de um posto de gasolina, né? E aquele antigo Unimed escritório é na frente dele, tá? É na frente Ah, dele. Então sim. é ali na rua Teresópolis, 145, é onde é a minha clínica, eu atendo segunda e sexta. Mas eu atendo também Uhum. terça, quarta e quinta. Então tem pessoas, por exemplo, que falam assim, Davi, eu não sou daí. Eu atendo gente de Brasília, eu atendo gente de Budapeste, na Hungria, eu atendo gente do Pará, eu atendo gente de São Paulo, eu atendo gente do Sul, eu atendo gente de Portugal. E todas as pessoas fazem online e o tratamento funciona do mesmo jeito online. Então, essas pessoas querem me procurar para conversar comigo. Davi, quer saber como começou a terapia? É só me mandar uma mensagem no direct, no Instagram, que eu atendo todo mundo. Só mandar no direct, tá? Ou então ir na minha clínica segunda e sexta e me procurar lá. Eu até te perguntei, ia te perguntar sobre o atendimento online, porque tinha gente aqui de Governador Valadares, tinha gente Aham. aqui de Rondônia, então Atendo gente de você Rondônia também. de Sorocaba, a Ana lá de Sorocaba, em São Paulo. Então, assim, tem que a nossa live está sendo entregue, Aham. galera. Ô, Davi, eu vou querer uma outra live. Vou deixar você escolher o tema dessa live para você vir aqui explicar mais um cadinho, aí você me fala antecipado, que a gente vai rodar Uhum. um tráfego muito legal para essa live, porque você viu que a galera gostou disso, né? Gosta, gosta. A galera gosta. É um tema legal, né? A gente, Autoconhecimento é uma coisa incrível. uhum. A gente pode falar, por exemplo, tem um tema que a galera muito gosta, que é relacionamento, né? Então a gente pode, por exemplo, abrir um tema aqui para falar só de relacionamento. Tem muita coisa que pode ser ajeitada, colocada no prumo aí, que é questão de relacionamento. Então, tem muita gente que vai se beneficiar com isso, né? Que ferramentas eu uso para melhorar meu relacionamento? Na época de pandemia, por exemplo, né, que está tudo indo por ralo abaixo, como que eu posso ter um relacionamento bem sucedido? E relacionamento é tudo, é sociedade, com pessoas na igreja, né, dentro do seu trabalho, com os seus funcionários, com o seu marido, com a sua mulher. Então, sim, relacionamento interpessoal é importantíssimo, né? É um assunto que podemos tratar, né? Vamos combinar aí direitinho, de verdade. Eu Sim, vi que sim, assim, não. todo mundo amou essa questão da nossa live, dos temas, dos temperamentos, então nem se Aham. fala. E isso tem Galera toda a conexão, né? empolgada, né? Galera Ó, ficou empolgada com esse negócio. combinado de colérico com sanguíneo organizado dá certo, tá? Então, a gente já deixa marcado que vai ter sim, não tem erro não, tá? Então, assim, aqui com a gente aqui é assim, decidiu, fez, tá? Não tem problema não, agarra não. Exatamente, não dá. Eu consigo adequar qualquer coisa na minha agenda. Então, a gente vai marcar assim. Davi, foi um prazer te conhecer. Você é muito simpático. Amei, e olha, colérico e sanguíneo, bem organizado, dá muito certo. Dá certo. Dá muito certo. O fleumático ali, com algumas coisas, ele ficou meio frustrado, sabe, Davi? Tem que ajudar ele. Não, a gente é locomotiva, vai dar certinho. Ô, Davi, eu quero te agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer te receber aqui. Foi uma honra pra gente, viu? Prazer todo meu. E Fico vamos feliz aí marcar pelo aí. convite. Vamos marcar da gente fazer mais uma parceria numa live. Vou até ver se a gente consegue fazer uma live tree, né? Eu, você, Ingrid. Talvez Bacana, um bacana demais. quatro, eu, você, Ingrid e o fleumático ali atrás para ele se defender em público. É verdade. Vai ajudar ele, vai ajudar ele. É. Será que ele Tá vai dar doido, conta? coitado, não pode nem se defender, tadinho. Hã? Pois é. E ele ficava aqui atrás. Gente, eu ainda vou ter que fazer uma live com duas câmeras assim, uma apontada para cá, uma apontada para lá, para vocês verem as crises que esse menino dá atrás das câmeras. Dizer que não, vai fazer isso com ele não. Tem aquele pulo na cadeira, levanta, sacode os braços, tenta jogar folha de papel. Ainda vou filmar isso ainda, vou virar a câmera assim, ó.
Para vocês verem o que eu faço. Ô, gente, Mas, muito obrigada. queria agradecer você, né, pelo convite, né, agradecer também ao Gabriel aí que está aí, né, e assim, pode contar comigo, né, estamos aqui para ajudar e também para somar, né, então, o nosso objetivo aqui nessa terra é servir. Então, a gente não faz querendo reconhecimento, a gente não faz querendo nada, a gente quer servir, né, esse é o objetivo. Então, assim, agradecer pelo convite, agradecer pelas pessoas que estiveram conosco até agora aqui, né, já estamos indo para quase o quê? 2 horas de live? Já está dando quase 2 horas de live. Então a galera está com a gente aqui. Então, assim, feliz por estar aqui, né? Agradecer essa galera, agradecer o seu convite, né? E assim, estamos dispostos para continuar aí, tá bom? Fechou, combinado. A galera que ficou aqui até agora, meu muito obrigada. Gente, a live vai ficar salva lá no perfil, então vocês podem mandar para as pessoas que vocês gostam e amam. Principalmente aquelas que estão precisando de tratamento, vocês mandam, assiste isso aqui, depois você vai lá procurar o Davi, pra você se tratar e faz igual a cobrinha, tá, gente? Vai com tato, tá? Faz na hora certa, não dá errado, não. Se você for colérico, então, dá uma respirada antes, porque a gente é meio impositivo, né? Então, faz uma sessão de respiração assim, umas 50, bem profunda. Quanta carneirinha. E depois isso, não conta carneirinho, não, que a gente não tem paciência pra isso, não. Não, dá 50 respiradas, que é uma coisa física. Enche o pulmão de ar, solta 50 vezes, depois você abre a boca que vai dar muito. É isso mesmo. Davi, mais uma vez, muito obrigada. Boa noite para todos vocês. Foi um prazer ter vocês aqui. Davi, a gente vai marcar de verdade uma outra live, viu? Para você vir falar mais um pouquinho. Gente, boa noite para vocês. Mais uma vez, muito obrigada. Até mais. Até quarta-feira que vem. Tchau. Tchau, tchau.